Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre a multiplicação de números decimais. Vamos lá começar? Então, pessoal, nada melhor do que aprendermos a multiplicação de números decimais praticando. E eu trouxe aqui um exemplo em que nós vamos montar, certo? E também vamos resolver essa multiplicação para vocês compreenderem melhor. Então, nós vamos multiplicar 123 milésimos vezes 1 inteiro e 33 centésimos. Vamos lá começar? Bem, vocês aprenderam até agora a soma e a subtração, não foi verdade? Essas duas continhas aí. A gente viu que tanto na soma e na subtração, a gente tinha que respeitar a questão da vírgula, ou seja, vírgula sempre abaixo de vírgula. Tanto para somar, fazer a continha de mais, quanto para subtrair, certo? Na conta de vezes, vocês vão perceber que a gente não precisa ficar atento à questão da posição da vírgula, certo? Na hora de montar a conta. Vamos lá. Eu tenho aqui 0,123, então eu vou colocar aqui, ó. 0,123. 123 milésimos, né? Qual é o outro valor? 1 inteiro e 33 centésimos. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 inteiro e 33 centésimos. Observe que eu não precisei colocar vírgula abaixo de vírgula, tá bom, gente? Na multiplicação, a gente não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula na hora de montar a nossa conta. Sinal de vezes, vamos multiplicar. E na hora de resolver, a gente vai fazer a multiplicação como a gente faz normalmente, como vocês já aprenderam. Vamos multiplicar o número 3 pelo 3, por 2, por 1 e por 0. Depois o outro 3 novamente, por 3, por 2, por 1 e por 0. Depois o 1 vai multiplicar por 3, por 2, por 1 e por 0. Vamos lá? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, igual a 6. 3 vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Certo? Aí vocês perguntam, tia, e a vírgula? Bem, gente, a gente só vai colocar a vírgula na posição correta quando a gente encerrar a multiplicação. Então, vamos continuar? Vamos lá. A gente já multiplicou esse primeiro número por todos, e agora a gente vai multiplicar o segundo número, que também é o número 3, não é verdade? 3 vezes 3, 9. Onde eu vou colocar esse 9? Abaixo do número 3, então vai ficar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Certo? Agora falta o número 1, não é verdade? Então, 1 vezes 3, 3. Só que a gente vai colocar abaixo dele. Nunca esqueçam que na multiplicação, você vai colocar sempre o resultado abaixo do algarismo, que se está multiplicando. Se eu estou multiplicando o número 3, então o primeiro resultado vai ser abaixo dele. Se é o número 3, que está aqui, ó, nessa posição, então o primeiro resultado, que foi 3 vezes 3, vai ficar aqui embaixo, certo? Já que eu vou multiplicar agora o número 1, então vamos lá. 1 vezes 3, 3 vai vir, ó, para baixo do número 1, porque é ele que eu estou multiplicando. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vai ficar aqui. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 0,
0. Eita, que esse 0 ficou um pouquinho em cima. Deixa eu colocar mais ajeitado aqui, tá? Aqui. Zero, tá? Esse 0 é daqui. Depois que a gente faz a multiplicação, para chegar no resultado final, a gente vai fazer uma continha de mais, uma soma, né? Então, vamos lá, fazer a conta de mais. 9. Tem algum outro número para somar com 9? Não, 9 mais nada, 9. Então, repete o 9 aqui embaixo. 6 mais 9 é igual a 15, não é verdade? Então, fica o 5 aqui embaixo e o 1 vai subir para cá, ó, para cima do número 3, certo? Agora aqui, 3 mais 1 que subiu, 4, não é verdade? 4 mais 6 igual a 10. 10 mais 3 igual a 13. Então, vai ficar o 3 aqui embaixo e 1 sobe para cima do 0, ok? Então, 0 mais 1 que subiu, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2 igual a 6. Certo, pessoal? Agora aqui, 0 mais 1, 1. E 0, vou colocar também, tá? O 0 aqui, ó. Certo, pessoal? E agora, como é que a gente vai fazer para colocar a vírgula no resultado? Observe que primeiro eu resolvi toda a conta e depois é que eu vou pensar em colocar a vírgula no lugar certo. Como é que a gente vai fazer? Vejam só, nesse primeiro número, depois da vírgula, eu tenho quantos números? Eu tenho 1, 2, 3. Ó, depois da vírgula, eu tenho 1, 2, eu tenho 3 números. Então, eu tenho 3 casas decimais. Como assim? Eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Então, eu vou ter 3 casas decimais, ok? E no segundo valor, eu tenho quantos números? Eu tenho o algarismo 3, 3 duas vezes. Então, eu tenho 2. Eu tenho 2 casas decimais. Eu tenho as casas dos décimos e dos centésimos, certo? Ou seja, depois da vírgula no total, eu tenho que ter quantos números? 3 mais 2 igual a 5. Entenderam? Veja só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, significa que para poder colocar a vírgula aqui, eu tenho que deixar 5 números depois da vírgula. Então, a gente vai começar a contar da direita para a esquerda. Então, eu vou ter, ó, que deixar 5 números. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Certo, gente? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula ficou aqui. Eu tenho quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a minha multiplicação. Certo, gente? Vamos para o próximo exemplo? Eu tenho aqui 3 inteiros e 14 centésimos vezes 3 décimos. Vamos lá montar? Para a gente montar, você já sabe que numa multiplicação independente da posição dos números, né? Sempre será o mesmo resultado. Então, eu vou colocar em cima o que tem mais algarismo, para ficar melhor essa minha conta, para ficar mais organizado. Então, 3,14. Precisa ser vírgula abaixo de vírgula? Não. Eu vou montar como uma conta de multiplicação normal, certo? Então, aqui, ó, 0,3. Essa é a minha continha de vezes. Multiplicação.
E agora a gente vai multiplicar normalmente. Esquece a vírgula na hora de fazer o cálculo, tá bom? A gente só vai seguir a regrinha da multiplicação que vocês já estão acostumados, que vocês já sabem também. Bem, 3 vezes 4, 4, 4, 8. Com mais 4, 12. Então, vou colocar aqui o 2, sobe o 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E aqui agora, 3 vezes 3, 9. Olha, observem que o resultado eu estou sempre colocando certinho, tá vendo? Sempre, quando vocês forem fazer a multiplicação, vocês zelem por isso, colocar sempre certinho, um abaixo do outro. Por quê? Porque depois, quando vocês fazerem a soma, lá no finalzinho, certo? Não dá nenhum problema, não fica números em posições erradas. Tá bom, pessoal? Agora vamos aqui, ó. 0 vezes 4, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 4, 0. Vou colocar esse 0 aonde? Aqui, ó. 0. Olha, tá vendo? Certinho, tá bom? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Tem mais número para multiplicar? Não. Então, vamos lá resolver a nossa continha. E agora será uma soma, uma adição, certo? 2 mais nada, 2. 4 mais 0, 4. 9 mais 0, 9. 0, repete aqui embaixo, certo? Então, como é que a gente vai fazer para colocar a vírgula? A gente tem que ver quantas casas decimais dos dois números existem depois da vírgula. Então, vamos fazer assim. Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Eu tenho 2 casas decimais. E aqui eu só tenho 1. Não é verdade? 2 mais 1 é igual a 3. Eu vou colocar aqui 2 casas decimais, uma casa decimal, certo? Então, 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Vamos já aqui para o resultado. Eu tenho 1, 2, 3. Minha vírgula vem para cá, ó, certo? Porque depois da vírgula, eu tenho que ter 3 algarismos. Ó, eu tenho 1, 2, 3. 3 números que estão depois da vírgula, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, segue uma atividade bem legal para vocês. Um beijão e até a próxima aula!